Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Carminha do Cantinho do Saber. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Você que está assistindo o vídeo e não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ajuda o meu canal a crescer, ainda está no início. Mas tem bastante conteúdo legal lá, gente. Eu trago um pouco sobre a minha rotina aqui do reforço escolar, um pouco da minha rotina com minha filha. E hoje a gente vai dar continuidade a falar sobre os perigos dos jogos eletrônicos na infância. Lá eu falei, né, quais são esses problemas: vício, falta de atenção, de concentração, obesidade, só que eu não especifiquei cada um deles. Aqui eu vou especificar, vou falar e vou especificar cada um. O primeiro é a falta de concentração. Né? É um dos primeiros problemas. A criança ela não consegue se concentrar em outro tipo de atividade, o que não seja o videogame, né? Prejudica a aprendizagem na escola, porque a criança ela fica tanto no videogame que ela se concentra, passa o tempo todo concentrado naquilo, nos jogos. Então tem muita dificuldade em se concentrar ou em qualquer outro tipo de atividade, onde com isso a criança ou adolescente se prejudica muito na escola, né? Tem muita dificuldade de aprendizagem. O segundo é a obesidade. Por que obesidade? É uma desses problemas, porque a criança ela passa tanto tempo. Quando eu falo criança, gente, eu falo também crianças de 4, 5 anos, que passa muito tempo no celular também, né? Adolescentes muito em videogames, né, em jogos, crianças muito no celular assistindo, tende a ter, né, obesidade por falta de uma atividade física, passa o maior tempo jogando no celular e não se dedica a uma atividade física, não tira um tempo para fazer uma atividade física. E muitas vezes a criança está no celular ou está jogando e comendo, sem praticar nenhuma atividade física. Então, ou essa criança começou a obesidade, ou então tem grandes chances de desenvolver obesidade ao passar dos anos. E, gente, a terceira, a síndrome do olho seco. Como eu falei no outro vídeo, isso para mim é novo, nem sabia que existia, mas tem muitas crianças, adolescentes com essa síndrome do olho seco. O que causa a síndrome do olho seco? A claridade, né? A frequência que a criança fica em frente ao celular, né? Porque é muito clara, né? Então, vem prejudicar a visão, o videogame, né? Vou ler um pouquinho aqui para vocês que eu anotei, né? A síndrome do olho seco, frequência de luminosidade. Então, o celular tem muita luz, a televisão também tem muita luz e também muitas vezes a criança está tão concentrada naquilo que mal pisca o olho. E quando a gente pisca o olho, a gente está descansando o olho também. A gente está criando uma... Como é que eu posso falar para vocês? Eu até vi essa palavrinha também quando eu estava pesquisando. Mas então, hidrata o olho. Então, quando no piscar do olho, você está hidratando o olho. E quando você fica muito tempo frente a celular ou televisão, computador, então você mal pisca o olho. Então, por isso que tem a síndrome do olho seco. A síndrome do olho seco também é falta de lubrificação do olho. O que causa essa lubrificação? Gente, a palavra era essa, porque acabei esquecendo, fugiu. Mas quando você pisca o olho, você está lubrificando o olho, você está hidratando, como eu já disse a primeira, mas a palavra certa é lubrificação do olho. Quarto problema, problema de audição. Muito comum nos jovens que gostam de jogar, porque usa com frequência o fone de ouvido. Muitas vezes aquele fone grande, né, que eles botam aqui, porque quem joga videogame, o som é muito alto, principalmente
esses de luta, de tiro. Então, assim, muitas vezes, para não atrapalhar quem está dentro de casa ou se tem alguém dormindo, então eles usam os fones de ouvido. E isso frequentemente vem causando, gente, em muitos jovens, problema de audição. O outro, né, o quinto problema é a postura inadequada. Porque, como eu falei no outro vídeo, a criança passa muito tempo sentada em uma posição só, ou muitas vezes deitada numa posição só. Então, essa criança ela vai desencadear algum problema de coluna, vai sentar de forma errada, vai sentir dores. E também, gente, pode causar também lordose, hérnia de disco, que geralmente as pessoas que têm esses problemas de hérnia de disco, muitas vezes, às vezes pegou peso demais, ou então é a sua postura, de como você anda, como você senta. Gente, eu tô dando pausa, em vez de quando eu tô dando pausa, porque tá muito barulho aqui, eu não sei se tá dando para vocês ouvir, moto. Então sempre que vai passando uma moto, ou alguém começa a conversar, eu dou uma pausa e volto com o vídeo novamente, viu? Então já peço desculpa pelo barulho, por estar dando pausa no vídeo. A maioria dos meus vídeos está acontecendo isso, porque aqui onde eu gravo, passa muito carro, muito caminhão, moto. Então, eu já peço desculpa, viu, de estar pausando o vídeo, do barulho tá saindo. Sexto lugar, comportamentos agressivos e problemas de saúde. Essas crianças que passam muito tempo no videogame, principalmente nos jogos, gente. Por isso que eu falo a você, pai, mãe, observe o que os seus filhos estão assistindo, quais são os jogos que eles estão jogando, porque a gente está vendo, como eu falei no outro vídeo, muita violência, muito adolescente violento, crianças. E maioria dos casos, né, de violência que a criança tem vendo esses jogos. Não é o que eu estou falando, não. O que eu estou falando aqui foi baseado em estudos feitos com jovens, com adolescentes que assistem, que passa mais de 3, 4 horas, 5 horas em videogame, jogando jogos agressivos. Deixa eu ler aqui para vocês um ponto também que eu deixei para falar. Como eu falei, né, comportamento agressivos, problema de saúde. Estudos apontam que os jogadores obsessivos, aqueles que passam praticamente seu dia todo jogando, pode desenvolver depressão, ansiedade e irritabilidade. Qualquer coisinha tá irritado, qualquer coisinha tá estressado. E isso, né, foi feito um estudo com jovens adolescentes que passam muito tempo em frente a um celular ou em frente a um videogame jogando. Isso é estudos, gente. São crianças que estão voltando agora, né, com o fim da pandemia. A gente sabe que essa pandemia prejudicou muito, tanto os estudos como a questão desses jogos, né? O adolescente passou praticamente 2 anos dentro de casa. E, assim, algo para tirar um pouco a atenção deles, eles foram jogar. E esses jogos também, com o voltar das aulas, trouxe muitas coisas ruins, porque as crianças estão agressivas, as crianças estão ansiosas. Essa semana agora mesmo que passou, foi semana de prova. E eu vi a ansiedade dos meus alunos. Teve criança, gente, que nem conseguiu fazer a prova. Teve criança que na hora que pegou a prova começou a chorar na escola. Começou a chorar e não conseguiu fazer a prova. Então, isso é problema de ansiedade. A criança muito ansiosa. O que vem já do passar muito tempo no celular, passar muito tempo em casa com a pandemia. E você, pai, mãe, observe que os seus filhos estão assistindo, o que as crianças estão jogando.
E vamos para o mais comum de todos, o vício. O vício, gente, é o que acontece com todos os problemas que eu já falei. Se a criança, adolescente é viciado, ele vai ter falta de concentração, ele vai começar a desenvolver, ser uma criança mais agressiva, irritabilidade, ansiedade, depressão. Se a criança ou adolescente já é viciada, então ele vai ter todos aqueles problemas que eu já falei para vocês. É o mais comum de todos. O vício é uma doença, é algo impulsivo que prejudica a vida de uma pessoa ao todo, gente. Porque o adolescente ele não vai querer sair para um lazer. O lazer dele já vai ser jogar videogame, não vai querer sair com a família ou perde aulas para poder ficar jogando. Então, assim, esse é o mais que prejudica a vida da criança, do adolescente, do adulto também, que a gente sabe que tem adulto também viciado em jogos. Então, gente, fiquem atentas. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Eu especifiquei cada problema, né? Do perigo dos jogos eletrônicos, especifiquei todos eles. E assim, todos não, né? Que ainda tem mais alguns, só que esses são os mais comuns. Não se esquece, deixa o like, se inscreve, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.